Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao nosso componente Criação e Comunicação Publicitária, que está aí na tela para vocês, o nosso nome da aula, que vai falar aí sobre a atividade 3, primeiro momento dessa atividade. Então, nós vamos introduzir essa temática dessa atividade, que é a Intro 1, e vamos falar sobre o quê? Sobre persuasão. Será que o hashtag Se Liga na Mídia tem alguma coisa a ver com essa palavra? Persuasão? Vamos descobrir juntos. E para entrar nessa jornada conosco, temos ele, o nosso querido Pro Anderson. Seja bem-vindo! Muito obrigado, agradeço todos vocês que estão nos acompanhando para mais uma aula do Se Liga nessa mídia! Olha só, gente, e por que nós estamos nesse espaço com essa moça aqui atrás, com essas pessoas observando, ela olhando na tela do computador, né, e interagindo? Porque nós vamos falar sobre persuasão. Como que a gente pode persuadir, como a gente mantém essa persuasão. Seja bem-vindo! É fácil persuadir o povo de algo, difícil é manter essa persuasão. Essa é uma frase aí do nosso querido livro Maquiavel. O que você acha dessa frase, Pro? Eu acho interessante mesmo, porque é fácil às vezes você convencer a pessoa de... Por isso que existe aquela dieta de uma semana. É difícil manter uma determinada hábito por um período curto de tempo, mas manter essa persuasão por um tempo determinado, por um tempo mais longo, é mais difícil. Então, eu acho que envolve um pouco até de fidelização do cliente, né? E como as redes sociais, elas conseguem isso da gente, né? Porque quem nunca entrou ali por um minuto para observar uma informação, buscar alguma coisa, uma foto, um vídeo, né? Fazer uma pesquisa rápida, uma busca, e quando viu, já passaram-se 20, 30 minutos, às vezes uma hora, né? Isso é o poder de persuasão sendo aplicado diretamente no social ADS, social advertising, né? Que é um dos nossos campos de estudos. Então, a persuasão, ela se relaciona diretamente com o nosso componente. Para que a gente não esqueça, olha só na tela de vocês aí. Temos as nossas habilidades e objetivos, você pode tirar um print, e também temos o nosso percurso, tá? Onde nós estamos, o aprofundamento e todas as informações da unidade curricular. Pense também que estamos no momento 25, é a nossa 25ª aula, esses são os nossos materiais e os equipamentos eletrônicos que podem ser utilizados neste aprofundamento, tá certo? Passamos todo o nosso checklist, olha só, elaboramos agora o nosso momento de retomada, né? Então fizemos um festival de memes, conversamos sobre as ferramentas envolvidas no processo criativo. Falamos muito sobre memes, agora a gente vai falar sobre persuasão, como que a gente consegue manter essa relação com o público. Você sabe o que seria persuasão? Pro Anderson, te devolvo essa pergunta. Você sabe o que é persuasão? O que seria persuasão para você? Me obrigue a falar o que é persuasão. Ai, meu Deus. E agora? Como é que eu vou obrigar o professor? Metalinguagem aqui. Metalinguagem total aqui com o professor. Eu te obrigo porque estamos na aula e precisamos de uma resposta. Boa persuasão. Então, persuasão seria exatamente isso que vocês viram aqui. A gente tentar convencer alguém a tomar determinada atitude, a falar determinada coisa, como aqui, e toda uma gama de etcéteras. Mas tem a ver você convencer alguém de algo, e pode ser algo muito aleatório, muito direcionado, algo pequeno ou de uma esfera menor ou de uma esfera maior, né? E a gente tem um conceito sobre o que é persuasão, de acordo com a fala aí do professor Anderson. Olha só, a ação de fazer com que alguém acredite ou passe a acreditar em algo. Exemplo, convenceu o chefe com o poder de persuasão de seus argumentos. Ou seja, aquilo que você faz com o professor. Quando você não traz o trabalho, esqueceu, você vai lá, vou conversar com o professor, vou persuadir o professor a aceitar o trabalho no outro dia. A ação de persuadir, de convencer alguém sobre alguma coisa ou fazer com que essa pessoa mude de comportamento ou opinião, que demonstra convicção, convencimento, usou de toda a sua persuasão para fazer com que o filho mudasse de ideia. E o que os professores fazem com os estudantes também, né? A gente vai persuadir vocês aí a querer participar, a interagir com o nosso componente, com o nosso objeto de estudos. E para ilustrar essa fala e esse conceito, nós temos um vídeo que vai falar um pouquinho sobre os 3 meios de persuadir. Olha só na tela para vocês um vídeo.
Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar então, como eu havia prometido, sobre os 3 meios de persuasão que fazem parte da retórica. Se você não assistiu o nosso vídeo da semana passada falando sobre a retórica, esse é um bom momento para você parar este vídeo, buscar o vídeo aí no nosso canal, assisti-lo e aí você vem para isso, porque vai fazer mais sentido para você. É quase um mini curso aqui gratuito sobre retórica. Vamos falar sobre esses 3 meios, esses 3 pontos aqui que são importantíssimos. Primeiro eu quero falar sobre ethos. Ethos significa a credibilidade do orador. Você já deve ter percebido que geralmente quando trazem alguém para falar na empresa, quando alguém vai falar na televisão, o que as pessoas fazem? Fulano de tal, é diretor não sei do que, presidente não sei da onde, formado na universidade tal. Tudo isso é dando créditos para as pessoas, colocando essa pessoa como uma autoridade. Então se alguém fala assim, ó, vamos receber aqui agora, fulano de tal, ele é doutor, pelo MIT, opa, MIT, então agora a gente tem a credibilidade da universidade. Às vezes a pessoa é presidente da empresa tal, fala, nossa, a empresa tal tem um grande nome, a empresa tal é uma empresa de porte, essa pessoa que vai falar é importante. Isso tudo está dando o quê? Está dando credibilidade, está dando crédito ao orador. Essa é a parte ethos, você precisa ser uma autoridade, você precisa ter prestígio sobre aquilo que você vai falar. Na medida que as pessoas reconhecem a sua autoridade, na medida que as pessoas vêm e dão prestígio para aquilo que você fala, naturalmente ethos está garantido. O segundo elemento, então, é pathos, e pathos está ligado à sensação de empatia, é sentir dentro do outro. A palavra empatia. Pathos está ligado às sensações, às emoções que as pessoas sentem enquanto alguém fala. O orador que sabe utilizar pathos muito bem, ele sabe mexer com as emoções das pessoas. Imagine que eu estivesse falando para uma plateia de jovens que estão agora iniciando a sua carreira como vendedores de seguros de vida. Naturalmente, pessoas jovens querem fazer rapidamente dinheiro, querem ter sua casa, seu carro, seus sonhos. Se eu dissesse o seguinte, pessoal, eu quero compartilhar com vocês agora os 3 meios de persuasão que podem fazer uma incrível diferença em você ter o seu carro, a sua casa dos sonhos, a vida que você sempre sonhou, liberdade financeira. Esses 3 elementos que eu vou dizer aqui podem dar a você a vida que você sempre quis ter. Na medida que as pessoas vão imaginando, dirigindo o carro que elas querem dirigir, tendo a casa que elas querem ter, tendo o estilo de vida que elas querem ter, dinheiro para tudo isso, quando você está falando para aquele público, daquilo que aquele público quer, daquilo que aquele público valoriza, naturalmente mexe com as emoções. Você deve ter visto isso. No mundo político isso é muito comum. Quando o político fala o que o povo quer ouvir, o povo aplaude. Quando o músico canta a música que o público quer ouvir, o povo aplaude, grita e tal. Por quê? Porque mexeu com as emoções das pessoas. Isso é pathos. Algumas pessoas têm a capacidade de fazer isso conscientemente, elas sabem o que estão fazendo e elas sabem a hora certa de fazer isso. O último elemento é o elemento logos. Logos está ligado à lógica, que é a fala ter um começo, um meio e um fim. Você se propôs a falar de um tema, você deixa claro qual é o tema que você vai falar, depois você fala sobre esse tema e você faz um fechamento com esse tema. Na hora que você cria uma estruturação do conteúdo que você vai falar e fala isso de uma forma que os outros conseguem compreender, isso é logos. E logos também muitas vezes ajuda quando você inclui dados estatísticos. Imagina que vocês que eu estivesse falando sobre um curso que a Nortus ministra, por exemplo, a formação em gestão contemporânea, e eu desse a seguinte informação: 80% das pessoas que fazem a formação em gestão contemporânea, que não são proprietárias da empresa, mas que trabalham em alguma organização, são promovidas durante o próximo 1 ano, após elas terem concluído a formação em gestão contemporânea. Logo, se você fizer a formação em gestão contemporânea, aumenta significativamente as chances de você ser promovido 1 ano após ter terminado a formação. Na hora que eu dou uma estatística, uma evidência do que está acontecendo com tantas pessoas, 80%, naturalmente há uma conclusão. Poxa, se eu fizer, eu tenho 80% de chance de ser promovido também. A lógica ajuda quando você traz fatos, dados, números, estatísticas, quando você coloca a organização na informação de uma forma que fique fácil a compreensão das pessoas. Agora aqui tem uma dica muito importante. Por melhor que seja a lógica de uma pessoa, por mais que uma pessoa saiba mexer com as emoções das outras pessoas, se ela não tiver ética, se ela não tiver ethos, se ela não tiver credibilidade, isso tudo perde o poder. Se tem algo que é muito importante, nós sempre temos credibilidade sobre aquilo que estamos falando. Isso é tão antigo, né? Mas sempre vale a pena lembrar. Se o malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, ele seria honesto por pura malandragem. Porque na medida que você realmente consegue construir integridade, você já tem ethos garantido para você. Se você tem preparo sobre o que você está falando, se você é uma pessoa coerente, você vive o que você fala, e se você é uma pessoa que tem atitudes
de moral e ética da sociedade que você vive, então nessa sociedade é natural que ethos já esteja resolvido. O próximo passo aí é aprender mais sobre como falar de uma forma que mobilize os interesses das pessoas que estão ouvindo e falar de uma forma lógica que as pessoas compreendam. Mas Aristóteles foi mais longe. Como vimos no vídeo 1 dessa série, Aristóteles organizou e sistematizou também quais eram os pontos que as pessoas deveriam aprender a fazer e que habilidades elas deveriam desenvolver para ter uma ótima retórica, uma ótima capacidade de influenciar pessoas. Espero aqui em 2020 para a gente ter vários assuntos novos sobre esse conteúdo de influência, que são os 5 elementos que Aristóteles desenhou tanto tempo atrás, mas que estão tão contemporâneos nos dias de hoje. Até lá! Tchau, tchau! É isso aí, turma. Olha só, então nós tivemos aí 3 formas de começar a trabalhar a persuasão dentro do nosso processo criativo, pensando na publicidade, tá certo? Então nós tivemos primeiro a nossa credibilidade. A credibilidade envolve o quê? Qual que é o respeito, a ética, a história construída daquela pessoa, daquela marca, daquela instituição, referente a toda essa história, sua jornada com aquele campo. Por exemplo, quais seriam os melhores hospitais? Esse hospital falando me passa a credibilidade? Essa rede social deste influenciador tem a ver com esta área? Quanto tempo ele está dentro dessa área? O que ele construiu? O que ele fala tem embasamento científico, pesquisa, ou não é aleatório, ele não se informa, ele não vê o que está envolvendo. Depois nós temos o quê? O momento de empatia. Como é que essa marca, esse influenciador, ele se interage com o seu público, como ele se coloca no lugar do outro, de que forma ele apresenta esses produtos, de forma consciente, ética. E por último é a funcionalidade. Para que serve esse produto? Eu realmente preciso desse produto? Como que ele vai realmente fornecer a funcionalidade, me promover de acordo com o meu projeto de vida, de acordo com o meu objetivo? Claro que às vezes inclui o consumo inconsciente, muitas vezes na verdade, né? Não é algumas vezes, que é o que? Fazer com que você busque esse produto sem ter uma necessidade, né, pro Anderson? Perfeito. Eu sou aqui o doutor Andinho, na verdade ainda não sou doutor, eu sou formado em Educação Artística e estou fazendo um cursinho na Universidade Pilequinho sobre cirurgias. Eu vou falar para vocês sobre a importância da cirurgia de reconfiguração plasmática. É uma cirurgia extremamente perigosa e 95% dos casos ela não consegue resolver os nossos problemas, mas nesses 5% que eles consegue resolver todos os problemas. Então é muito importante que vocês tenham a consciência de que essa cirurgia poderá em algum momento alterar a sua vida e eu chamo vocês para que venham aqui em nossa clínica para realizar esse procedimento. Tudo errado, né, professor? Eu acho que não me deu não passou muita credibilidade aí não, professor. Nem credibilidade, os argumentos não são bons. Não. E as emoções que esse anúncio passou, parece que não é uma emoção que vai instigar a pessoa a querer realizar esse procedimento. Não, acho que foi tudo errado, foi contra aí os 3 conceitos da persuasão, né? E aí, pensando nisso, gente, a gente já viu, já exercitou como fazer e como não fazer, como o professor Anderson trouxe. Nós temos um momento de protagonismo juvenil para vocês na tela, que é a hora que vocês começam a construir, né, as possibilidades de acordo com a pesquisa de vocês. Então vamos lá? Possibilidade de leitura nas redes, sala de aula invertida. Então vamos fazer um mapeamento de anúncios persuasivos. Vamos iniciar esse momento com uma observação das ações publicitárias nas redes sociais com foco nas estratégias de convencimento utilizadas pela publicidade. Direcione o seu olhar para os anúncios que consideram ter forte potencial persuasivo. Utilizem os computadores da escola ou seus smartphones. Então, os recursos que vocês tiverem, nós vamos começar a mapear quais anúncios nós podemos trabalhar e que tem um forte apelo persuasivo, né? Que realmente passam
credibilidade, que eles trabalham com a questão da empatia, de que forma se relacionam e de forma lógica, né, para realmente ter um começo, meio e fim que está atrelado a tudo isso que ele passa. Se não tem essa lógica, se não está atrelado com a sua credibilidade, com a questão da ética, significa que ele tem um apelo persuasivo, mas que não tem um embasamento, um engajamento, né, que é de forte ali cunho com relação à sua base. Né? Então, provavelmente é um produto que talvez eu não precise naquele momento, ou que seja um produto de qualidade meio duvidosa, né, pro Anderson? Exatamente, é muito importante a gente situar o nosso convencimento em cima de uma argumentação séria e direcionar essas argumentações diante das necessidades das pessoas, né? Não adianta a argumentação ser boa, mas não atingir o público. Então, as 3 características têm que estar bem unificadas para que essas possibilidades possam acontecer. E essa tentativa de observar as propagandas é crucial para a gente conseguir ter esse melhor entendimento dentro de algo bem prático, porque você vai estar vendo o que os outros estão fazendo, muitas vezes uma propaganda que já dá certo, e você consegue identificar esses 3 fatores de uma forma mais persuasiva. Olha só, possibilidades nas redes. Crie, então, um mapeamento, um momento aí de compartilhamento dos mapeamentos, promovendo uma reflexão coletiva sobre os fatores de persuasão orientado pelas seguintes questões norteadoras. Olha só. Para você, que elementos do anúncio assumem um papel de potencial persuasivo? Como e por que, na sua opinião, esses elementos te convencem? Olha só, faça um momento de compartilhamento, né, com elas promovendo a reflexão e tudo mais que a gente perguntou para vocês. Gente, esse momento é para que vocês pensem como esse anúncio se relaciona com você. Tem aquele anúncio que às vezes a gente abre uma rede social e você sabe que ele não tem nada a ver com o seu contexto. Provavelmente foi o algoritmo que trouxe aquela proposta para você por uma pesquisa aleatória. E aí você nem dá credibilidade. Primeiro porque a forma que te abordou ela não foi direta e objetiva. Às vezes ele passa uma falsa imagem, né, de uma solução. Então, frete grátis. Bom, frete grátis. Olha só um milagre que está acontecendo aqui nessa proposta. Eu estava esses dias pesquisando uma marca de shampoo pro Anderson. Sim. E aí começou a me trazer alguns produtos contra a calvície, né? Para combater a calvície. Eu falei, olha só como é apelativo esse problema, essa questão da persuasão, né? Sim, até porque, por exemplo, pensa em calvície, está relacionando a uma emoção que está muito ligada à questão da autoestima. E aí você começa a ser convencido a partir de algo, de um sentimento, e aí vem aqueles argumentos relacionados a porque sua vida vai melhorar, você vai se sentir mais feliz e tal. Então tudo isso vai te direcionando, mas se você não estiver necessariamente preocupado com isso. Acontece aí. Para ilustrar essa fala, temos um vídeo que vai mostrar um pouquinho sobre a persuasão e a influência no nosso cotidiano. Mais um vídeo de apreciação para vocês. Primeiro ponto. Antes de querer expor o seu ponto de vista, antes de querer convencer alguém daquilo que você tem na sua mente, busque descobrir o que para o outro é importante. O que para o outro vai ser a peça-chave que, se você falar, que se você argumentar, ele compra a sua ideia. Então, antes de querer falar, você precisa ouvir. E quando eu falo ouvir, eu não estou simplesmente falando em ouvir com os seus ouvidos, com as suas orelhas. Eu estou falando para você ouvir com todo o seu corpo. Então, o seu olhar, todo o seu... toda a sua perspicácia, toda a sua inteligência, ela vai estar focada nessa pessoa que você quer persuadir, que você quer convencer. Então, o que é essa pessoa? Eu vou chamar essa pessoa de Wilson. Ô, Wilson, ok? Vou falar que é você. Vamos supor que você quer convencer o Wilson. O que para o Wilson é importante? O que o Wilson pensa desse assunto? Para isso... Pode ser que na conversa o Wilson não abra falando nada. Você terá que fazer perguntas. Faça perguntas inteligentes, faça perguntas-chave, ouça com atenção, observe também a comunicação não verbal do Wilson, entre aspas, quando ele estiver trazendo todas essas falas, todo esse contexto para você. Então, vamos para o ponto 2. Beleza, fez as perguntas, ouviu atentamente. Agora, no ponto 2, chegou a sua hora de falar. Mas,
para você falar, busque o mesmo idioma da pessoa, o mesmo idioma do Wilson. Gi, como assim, Gislene Izquierdo, o mesmo idioma do Wilson? Primeiro que vamos lá, né? O Wilson é essa pessoa que você quer convencer. Só dei um nome aqui para facilitar a nossa comunicação. Então, qual é o idioma que o Wilson usa para se expressar, para se comunicar? Vou te explicar. Imagina o seguinte. Imagina que o Wilson, ele tem uma fala super acelerada, ele fala muito rápido, às vezes ele até come uma palavra ou outra quando ele está querendo falar alguma coisa. E que para o Wilson, tudo precisa estar visualmente encantando. Ou seja, uma apresentação no PowerPoint é importante para persuadir o Wilson. O jeito que você está vestido é importante para você convencer o Wilson. Por quê? Esses sinais que eu dei para você, principalmente a velocidade da fala, está ligado ao idioma do canal de comunicação visual. Nós temos 3 canais de comunicação em especial. Hoje, mas não são 5, né, canais que a gente tem? Visual, auditivo, sinestésico ou tato, paladar e olfato? Sim, mas 3 em especial a gente se comunica com o outro, visual, auditivo e sinestésico. São as formas que o nosso cérebro organiza as informações do jeito que a gente as recebe para o jeito que a gente vai passar. Quem usa muito, a pessoa que tem a preferência visual, ela fala rápido. Para ela, uma apresentação em PowerPoint bem feita é imprescindível, ela não abre mão disso, não é fazer qualquer apresentação em PowerPoint. Inclusive, se você quiser que eu dê dicas sobre como você usar os slides, o PowerPoint, essas apresentações a seu favor, coloque aqui nos comentários PPT, que é a abreviação de PowerPoint, que eu trago um conteúdo para você sobre isso. Voltando. Então, não basta você fazer um PowerPoint ali de qualquer jeito. Não. Existe um jeito para você encantar quem tem o canal visual como preferido. A velocidade da fala é batata. Se a pessoa fala muito rápido, o cérebro dela processa imagens visual. E a língua não acompanha a velocidade daquilo que ela quer falar. Então, muitas vezes ela embola o que ela está querendo falar porque ela fala muito rápido. Por quê? Porque o canal visual dela é muito forte. Isso quer dizer que, quando você for conversar com o Wilson, você vai precisar, principalmente no começo da conversa, entrar nesse canal visual. Mesmo que o seu seja auditivo, a sua preferência de repente auditiva, você fala devagar, você entona as palavras, você vai precisar falar o mesmo idioma que o Wilson. Exemplo que você pode utilizar com quem tem canal visual. Ao invés de você perguntar assim para o Wilson, ô Wilson, você entendeu a minha ideia? Você vai perguntar o seguinte, ô Wilson, a minha ideia ficou clara para você? Por quê? Claro é uma palavra que a pessoa que tem a preferência visual usa muito. Você percebe que tem palavras que um visual usa, outras que quem usa é um auditivo, ou seja, identifique o idioma da pessoa e fale o idioma dela. E aí, estudante, ficou evidente para você? Eu vou a pergunta, professor Anderson. Ficou evidente para você? Sim, eu acho bastante interessante a gente pensar nesse tipo de questão. E tem um livro muito bom que eu gostaria de recomendar, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Inclusive, né? Influenciar Pessoas. Exatamente. Do Dale Carnegie. É um livro antigo, mas grande parte das ideias que ele aborda lá e questões que ele vai fazendo em cima de um storytelling para a gente conseguir ter uma melhor compreensão do que ele está abordando, que é muito próximo do vídeo que foi transmitido, é bastante interessante. E existe até audiolivro dele, você acha facilmente aí, é muito bom. Olha só, então já temos aí formas diferentes de comunicação, de persuadir o nosso público, que são vocês. Então, agora a gente chega naquele momento de relembrar todo o nosso percurso. Olha aí na tela para vocês, temos aquela construção do mapa mental, né? E que vai lembrar de todas as palavras que nós trouxemos até aqui. Para falar sobre persuasão, gente, a gente divulgou algumas peças publicitárias, como cartaz ou banner. A gente continua falando sobre as formas de comunicação intra e interpessoal, intra e interpessoal.
voltamos com o metameme, falamos sobre curadoria, os conceitos de viralização, cancelamento, as ações de marketing, né? As leituras que a gente pode fazer, por exemplo, deste vídeo, como leitura subjetiva e acadêmica, como a gente se relaciona com a produção cultural, com o layout, com o briefing, com o plágio, algumas ferramentas como a paródia, o jingle e o estudo de caso, que é isso que a gente vem desenvolvendo, como a gente pode pesquisar caso a caso, como vocês estão fazendo aí um mapeamento de vocês com relação a anúncios persuasivos, como que a gente pode ter exemplos efetivos dessas ações, não é verdade? Então é toda a construção que nós viemos fazendo dentro desse componente até agora. E após isso, a gente tem aí a indicação de uma leitura complementar. Olha só, a persona e público-alvo. Entenda as principais diferenças. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre público-alvo, sobre persona, e entender um pouquinho como que funciona cada um deles. Que a gente achava até agora que a gente só tinha um público, né? Só que dentro de um público a gente tem várias ramificações, várias parcelas desse público. E como diz o próprio vídeo, né, a gente se relaciona com cada um deles. São formas diferentes, às vezes de uma forma visual, pelo áudio, pela questão de leitura da escrita, né, professor Anderson? Exatamente, a gente vai se direcionando e as propagandas vão falar com a gente de formas diferentes dependendo das nossas preferências pessoais. E é muito importante, por isso que eu acredito, eu vou até citar, a Disney, ela acaba fazendo muito sucesso porque ela tenta atingir uma grande gama de público, no sentido de que uma criança assiste aquele produto e ela vai se sentir atraída. Um adulto assiste e também se sente atraído. Por isso que existe essa forma de comunicação, de você abranger todos os públicos dentro das suas ramificações. E como o mercado ele explora nesses formatos, porque ele vai criando produtos que se relacionam com essas formas diferentes aí de comunicação. Por exemplo, para quem gosta de ler, acaba trazendo até a mesma história do filme Sim. em formato ali de livro. Ou se o livro, né, era um livro, ele se torna um produto visual através de um filme, através de uma série. E você tem a questão dos audiobooks. Então, você vai começando a se relacionar com o teu público, com a tua persona. Quer dizer, todo mundo que gosta de determinada história, vamos citar aí Harry Potter, tem a galera que curte o livro, tem a galera que curte o filme, tem uma galera que também já trabalhou com o audiobook, e assim vai. A gente vai buscando essas parcelas, quem são as nossas personas dentro do mesmo público, né, pro Anderson? Exato, e aí depois eles lançam outros produtos, por exemplo, o action figure do Harry Potter, e para atingir as pessoas, e o interessante é que dependendo do produto, que você leva esse produto para sua casa, você vai colocar num determinado local, você vai estar sempre lembrando, sempre em contato com essa história, ela nunca vai perder o sentido para você. E isso é uma forma de você meio que eternizar o seu produto na mente daquelas pessoas. E criando ali buscando, né, pesquisando sobre várias personas, já trazendo novas oportunidades. Então, quem são as meninas, por exemplo, que gostam de Harry Potter? Sim. Quem são os meninos que gostam de Harry Potter? Qual é a faixa etária dos jovens que gostam de Harry Potter? E quais são os adultos que gostam de Harry Potter, que cresceram escutando? Isso é apenas um recorte dentro de uma marca, né, dentro de tantas outras aí que a gente tem no mercado, tá certo? Bom, gente, o que nós aprendemos hoje? Nós pesquisamos e refletimos sobre o uso do poder de influência e persuasão em ações publicitárias. E o que vem por aí, a gente faz segundo momento de introdução. Quais são os fatores de persuasão em ações publicitárias, tá certo? Para você, estudante, que está desenvolvendo seu processo de pesquisa sozinho, os estudantes podem pesquisar ações publicitárias com foco no poder de persuasão em propagandas e responder as perguntas norteadoras da nossa aula. Assista aos vídeos que falam sobre a leitura de imagens em marketing publicitário nas redes sociais. Marque o professor Anderson, né? O professor Anderson que está aqui, e o professor Jocélio também nas redes sociais. Certo, gente? Lembrando, então, que nós chegamos ao momento de apreciar a nossa imagem aqui atrás, por isso que apareceu aí no vídeo para vocês, que é o quê? Essa moça interagindo, sendo persuadida ou não por algum desses quadrinhos aqui, né, pro Anderson? Sim, exatamente. Nós observamos o mundo como uma tela e essa tela chega diversas informações e como que a gente vai reagir a essas informações, né? Muito bem. Turma, está chegando no final. Pro Anderson, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço vocês também, povo lindo, povo maravilhoso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.